Olá, amigos. Começa agora mais um Fala Vereador. Este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade. E no programa de hoje participa conosco o vereador do Podemos, vice-presidente da Casa, vereador Rubens Angioletti. Olá, vereador. Tudo bem? Oi, Maurício, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo e também com as pessoas que estão nos acompanhando. A nossa intérprete de Libras, né, a Barbosa, que está ali tão bem transmitindo essa entrevista aí para todas as pessoas, né? Estamos às ordens, pergunta tudo que você quiser e eu respondo tudo que eu puder ou que eu souber, né? Vereador, como é que o senhor avalia o ano de 2021 na atuação parlamentar aqui na Câmara de Vereadores como oposição, dentro ainda de um contexto bem diferente, né? Pandemia, polarização política e diversas situações que o município passa? A tua pergunta é bastante interessante, Maurício, porque desde o início, desde o primeiro mandato, eu tenho falado isso, que a gente veio na política para fazer algo diferente, para não fazer mais do mesmo, né? E eu entendo que algo diferente não é ser nem situação e nem oposição. O algo diferente é você ser um vereador realmente da população, porque quando eu peço voto na rua, eu falo que eu vou representar o povo. Então, quando eu chego aqui, eu não posso representar os meus interesses do meu partido ou os interesses do prefeito. Então, eu tenho me mantido um vereador independente. E é assim, tudo que é bom para a população que o prefeito manda, eu voto favorável. E o que é ruim, eu chamo a atenção, eu alerto. Se continua a insistir, eu denuncio, porque essa é a minha função. Tudo que chega na Câmara de Vereadores, o meu olhar é, isso aqui é bom para o povo? Eu estou junto. É ruim para o povo? Estou fora. Então é dessa forma que eu tenho agido. E eu acho até que a gente tem influenciado algumas pessoas, porque eu tenho visto também outras pessoas se posicionarem desse jeito. E eu acho que desta forma a gente atende muito mais a população. Então, assim, o meu trabalho na Câmara não mudou, independente de pandemia ou não, do ano da legislatura passada ou dessa, eu continuo firme, trabalhando muito, incansavelmente, eu atendo as pessoas quase que o dia inteiro. É só no momento que eu estou dormindo ou estou no banho que não dá para levar o celular, porque hoje a gente tem o WhatsApp, que é um escritório móvel, é um gabinete móvel, né? Então, onde eu estou, as pessoas estão ali, eu estou atendendo. Inclusive, quando eu estou pedalando, praticando minha atividade física, eu estou atendendo as pessoas, eu estou observando a cidade, a gente não para nunca, né? Compromisso com a população. Vereador, como está o seu relacionamento com o Podemos, né? Um partido até que se tornou forte a partir da última eleição. O senhor bateu o recorde de votos como vereador. E eu queria saber como é que está essa situação, porque isso também influencia na hora de dizer, posso votar contra, posso votar a favor, né? Quando o partido tem determinado posicionamento ou não. Muito bem, Maurício. Quando você vai para uma eleição, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir ser candidato. A segunda coisa é escolher um partido, porque você não pode ser candidato sem ter um partido. E aí eu fiz uma relação de todos os partidos que nós temos ativos na cidade. E comecei aí por exclusão. Esse não porque tem coronel, esse não porque tem gente lá envolvida com corrupção, esse não por isso, esse não por aquilo. Sobraram poucos partidos, e os poucos partidos que sobraram eram partidos pequenos. E aí você vai por conhecimento. Quem é que eu conheço nesse partido? Quem é que me convidou? Quem é que está próximo? Então eu estava conversando com uns 3, 4 partidos, né, durante a eleição. E o partido Podemos é um partido que o vereador Nicolas, que estava os 4 anos na legislatura conosco, é o presidente. Então, pela proximidade que eu tenho ao Nicolas, nesse sentido, eu optei pelo Podemos e a gente construiu ali. O partido em si, a nominata do partido, não correspondeu como esperado nas urnas, porque você vê, nós fizemos 4.186 votos. Foi uma votação extraordinária, eu quero agradecer muito à população de Itajaí. Nossa, eu não sei, não tenho nem palavras para agradecer, é com trabalho que eu tenho que agradecer, né? Porque foi a votação histórica, jamais vista na cidade. Para você ter uma noção, Maurício, do que foi isso, não desmerecendo de forma alguma ninguém, mas se você olhar 4.186 votos, e quando você olha o segundo colocado na eleição, eram mais de 300 candidatos, nós fizemos 4.186 em primeiro. O segundo colocado foi 2.500 e poucos votos. Deu mais de 1.600 votos de diferença nossa para o segundo colocado.
Nós somos em 17 vereadores. Tem 10 que se elegeram que não fizeram nem essa diferença de 1.600 votos. Então foi algo muito grande. Mas isso não é porque o Rubens tem olho azul ou porque o Rubens tem boa voz, não é nada disso. É porque tem espaço de sobra para quem quer atender o povo sem fingimento. Quem quer atender o povo, quem quer trabalhar com transparência, com seriedade, está sobrando espaço. Mesmo assim, nunca faltei sessão, nunca peguei diária, trabalho com o meu carro, minha gasolina, meu telefone, meu pedágio quando vou a Florianópolis, minha alimentação, não tem plano de saúde, meu salário de vereador vai à metade, não tem rachadinha, não tem gente indicada na prefeitura, por opção, entendeu? Então assim, ó, quem quiser fazer isso tem espaço de sobra, porque mesmo eu fazendo tudo isso, mesmo eu fazendo 4.186 votos, ainda teve quase 10 mil pessoas que foram na urna e não votaram em ninguém. Você está entendendo? São pessoas ativas, elas foram na urna e não votaram em ninguém. Então, assim, tem muito espaço para quem quer trabalhar certo. Agora, quem gosta de fazer sacanagem, quem gosta de fazer o inverso disso, está com os dias contados, né? Então, é por aí. Minha relação com o Podemos é muito tranquila, eles não interferem em nada no mandato, é muito legal porque tem me dado autonomia total. Vereador, a Câmara, no mês de outubro, está apreciando ainda as peças orçamentárias. A LDO já foi apreciada. A LDO, longa LDO. E a LOA agora que está para ir a plenário já nas próximas semanas. Vereadora, diversas emendas chegam a essas peças orçamentárias e nessa legislatura mesmo praticamente foi o recorde de emendas, foram muitas. Elas vão a plenário, são discutidas, há os recursos, mas no fim o governo, como tem maioria, consegue barrar a maioria das emendas. Que mensagem essa situação, esse contexto passa para a população, na sua opinião? Tá. Para as pessoas entenderem bem rapidinho que a gente não tem muito tempo, né? O que acontece? A Prefeitura de Itajaí tem um orçamento estimado, imagina-se que vai entrar no cofre da Prefeitura de todos os impostos cerca de 2 bilhões de reais. Muito bem, tem 2 bilhões. Como que o prefeito vai gastar isso? A lei determina que o prefeito tem que fazer isso através de lei. Então ele mandou aqui para a Câmara uma lei chamada LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias. E como o nome já diz, ela dá as diretrizes. Ela diz, olha, eu quero gastar 100 milhões na educação, eu quero gastar 300 na saúde, eu quero gastar 100 milhões na obra. Ele manda para cá essas ideias dele, né? E aqui os vereadores podem fazer emendas, ou seja, não, 10 milhões na comunicação é muito. Vamos botar um pouco menos na comunicação e vamos pegar esse dinheiro da comunicação e vamos colocar lá na saúde. Então o vereador pode fazer essas emendas. Elas vão ao plenário e o plenário decide se é favorável ou contrário. E aí a maioria vence porque é assim que funciona o sistema. Então é isso que acontece. Então, para as pessoas entenderem, o dinheiro que entra na prefeitura, o prefeito não pode gastar como ele bem entende, no que ele quiser. Ele está meio que carimbado esse dinheiro. Então, quando ele quer utilizar um dinheiro que no final do ano está sobrando na obras. Estava alocado esse dinheiro para ruas. Chega final do ano, sobrou um pouquinho ali para ruas, ele não usou tudo. Ele pode mandar aqui para a Câmara um pedido de lei, e aí aqui na Câmara, um projeto de lei, perdão, e aí aqui na Câmara, Maurício, é aprovado, permitido que ele retire esse dinheiro que estava lá e use na outra área. Entendeu? Vereador, das emendas que já tramitaram partes na LDO, agora vem mais uma remessa para a LOA também. Tem algum remanejamento orçamentário que o senhor considera essencial, fundamental e que o município não deveria barrar? Esse negócio de matemática, assim, é bem complicado para as pessoas entenderem. Então, assim, a LDO é Lei de Diretrizes, ela dá as diretrizes. A LOA é um pouquinho mais restrita ali ao que vai acontecer no ano que vem, que é Lei Orçamentária Anual. Então, está dizendo como é que vai funcionar no ano que vem. Eu, por exemplo, apresentei já, o projeto recém entrou e eu já me debrucei em cima dele, estudei e apresentei algumas mudanças ali. Por exemplo, eu não sei se é 10 milhões na comunicação, que é importante, tem que ter comunicação dos atos públicos, não é para fazer propaganda de prefeito nem de secretário. A própria Constituição diz que na propaganda, nos princípios constitucionais da administração pública está a publicidade.
mas dela não é para constar nem nomes de político, é para constar atos. Ou seja, você vai fazer propagandas institucionais sobre o trânsito, sobre as questões para as pessoas não adoecerem, sobre a questão da perturbação do sossego, para respeitar o próximo, também. Divulgação de eventos, de campanhas de vacinação, de campanhas de IPTU e etc. Inclusive, entendeu? Então, o dinheiro da publicidade é para isso. Só que o que a gente tem visto não é isso. O que a gente tem visto é muita promoção pessoal. Eu disse, não, então 10 milhões é muito. Tirei 2 milhões... se eu não me engano, a minha emenda é essa, eu estou propondo tirar 2 milhões da comunicação e estou colocando em exames, em mutirão, lá na saúde que está precisando, para diminuir aquelas filas da saúde que estão lá, para atender o cidadão diretamente, porque é ele que paga isso tudo, é dinheiro dele, esse dinheiro não é do prefeito nem do vereador. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador Rubens Angioletti, do Podemos. Bom, vereador, falar mais um pouco a respeito das peças orçamentárias que tramitam aqui na casa. A LDO teve um momento bem polêmico de muita discussão. Sim. Foi antes até de entrar a madrugada dentro na discussão das demais pautas, que foi com relação à liberdade orçamentária, que passou de 15 para 25 do Poder Executivo. Sim. E foi muito criticada pelo senhor. O senhor até chegou a comentar, é um cheque em branco que está dando para o prefeito. Absurdo. Né? Pelo valor, absurdo. Que pesou isso? É o valor ou é o fato da Câmara não participar da fiscalização? É o fato do prefeito estar sob suspeita, está sendo investigado pelo GAECO e pela Justiça Eleitoral. Como é que eu vou dar 500 milhões na mão dele para ele administrar sem passar pela Câmara? Isso é uma aberração que foi feita aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma aberração. Goste ou não goste, quem está me assistindo, foi uma aberração. Porque o que acontece? Quando a gente falou aqui das leis, né? Que o prefeito precisa mandar para a Câmara dizendo onde ele quer usar o dinheiro. Do orçamento geral do município, ou cerca de 2 bilhões, eu estou arredondando, tá? É 1 bilhão e 900 milhões, vamos arredondar aqui 2 bilhões para as pessoas entenderem. Desses 2 bilhões, o prefeito podia pegar esse dinheiro lá na prefeitura, tirar da agricultura, tirar da obras, botar na saúde, sem pedir autorização para a Câmara. Ou seja, sem a gente ficar sabendo que ele está fazendo isso. Então, ele tinha 15% do orçamento, que já dava 290 e poucos milhões de reais, que ele podia remanejar lá sem pedir autorização da Câmara. Foi aumentado de 15% para 25% do orçamento, ou seja, foi para 495 milhões. O que significa na prática? Significa o seguinte, que o prefeito, por exemplo, pode pegar dinheiro lá na prefeitura, recurso financeiro, e passar para a Transpiedade, como ajuda de custo, sem pedir autorização da Câmara. Ou seja, quando ele pede autorização para a Câmara, a gente olha e diz, peraí, por que você está querendo dar ajuda de custo lá para a Transpiedade? Ah, é por causa disso. Justificou? Beleza, vamos votar favorável. Não justificou, então não vamos autorizar. Entendeu? Agora, se isso não passa pela Câmara, se é feito por lá, fica muito mais difícil para fiscalizar, porque o volume de trabalho é muito grande para quem quer trabalhar, né? Porque também se quiser ser malandro, dá para ser malandro. Se quiser vir aqui terça e quinta, apertar o botão e ir embora, também dá. Mas se quiser trabalhar, meu amigo, o volume de trabalho você não dá conta. Porque lá do outro lado, eu tenho 226 mil patrões. Cada cidadão de Itajaí é um patrão meu, então você imagina, né, o volume de trabalho que a gente tem. Então é isso, pô. Não dá. E aí, pô, como é que eu vou dar isso agora? O prefeito está num momento que ele está sendo investigado. Está sendo investigado. As questões ali das escutas telefônicas que o GAECO fez, até falo nisso no outro momento, é muito grave. E aí não é um momento de se dar liberdade para o prefeito movimentar lá 495 milhões, de forma alguma. Vereador, o senhor também, então, aproveitando que o senhor já tocou no assunto, né,
O senhor tem acompanhado e se manifestado sobre o julgamento da chapa do prefeito e vice-prefeito pela Justiça Eleitoral. O que o senhor acredita que deve resultar desse processo? E depois, já na sequência, qual a atuação que a Câmara poderá ter em toda essa situação? Excelente pergunta. Eu trabalho muito nas ruas, em fiscalização. Quando as pessoas não me veem na rua, pode ter certeza que eu estou debruçado em documentos. Eu estou lendo, estou estudando contratos, licitações. Esse processo aí, por exemplo, de cassação da chapa do prefeito e do vice, eu li tudo. O inquérito feito pelo Ministério Público, inclusive com escutas telefônicas ali transcritas. Então eu posso te dizer que pelo que está ali feito pelo Ministério Público, doutora Cristina Balseiro da Mota, competitíssima, promotora da 97ª Zona Eleitoral, baseado em escutas telefônicas do GAECO, é gravíssimo. É gravíssimo. Pelo que está ali, se não houver nenhuma imprevisto no judiciário, que espero eu que não, porque a gente está de olho, se não houver nenhum imprevisto, eu não tenho dúvida de que vai haver a cassação. Só para te dar um exemplo, tem uma gravação que mostra o prefeito pedindo ao secretário dele, de Fazenda, que por sua vez pede a um subordinado dele se ele tem lá uma mochila, e essa mochila ficou detectado depois pelo Ministério Público, está ali transcrito, que era dinheiro vivo para levar a Florianópolis para pagar a agência de publicidade. Só uma. Tem uma combinando uma ida a Joinville, numa empresa grandiosíssima, que doou por fora, porque depois a Federal bateu lá em dezembro, a Polícia Federal foi lá na prefeitura, bateu na mesa do secretário de Fazenda e achou uma tabela que depois eles cruzaram os dados e bateu com as doações. R$1 milhão, só uma empresa dessa. Então, assim, é gravíssimo o negócio. É gravíssimo. Não é brincadeira. Agora, se não der em nada isso daí, meu amigo, aí... E a Câmara poderá ter algum tipo de atuação, nem que seja só na esfera política, sem usar instrumentos? Eu estou frustrado com isso, eu vou te dizer o porquê. Como vereador fiscalizador que gosta das coisas limpas, corretas na cidade de Itajaí, o que está acontecendo? Eu estou vendo tudo isso, eu li, eu vi o que eles fizeram, eu vi ali, está ali escrito o que eles fizeram, e eu estou amarrado aqui, não posso fazer muita coisa. Por quê? Eu não posso julgar as pessoas, porque é o judiciário quem julga. As empresas que estão lá naquela tabela que fizeram doação de Caixa 2, corrupção, dinheiro por fora, que ajudaram a roubar a eleição, essas empresas estão aí fazendo negócio com a prefeitura, recebendo ainda dinheiro público. Então eu estou frustrado com isso, porque eu não vejo a hora disso acabar, né, para a gente poder agir. E aí sim, aí a gente vai agir. Porque hoje, o que eu posso fazer aqui como vereador? Não tem muito o que fazer. Por quê? Porque está lá no Poder Judiciário. Essas questões de cassação, isso não passa pela Câmara, isso é lá no Judiciário. A questão eleitoral, né? Enquanto não... Depois que decidir lá, aí nós podemos agir aqui. Vereador, nesses 5 anos de governo Volney Morastoni, quais os principais pontos que o senhor acredita que o governo acertou e quais os principais pontos que o governo errou? Dificilmente você vê eu falar o nome do prefeito. Já observou? Que eu dificilmente falo o nome do prefeito. E sabe por quê? Porque o que o senhor Volney José Morastoni faz da vida dele não me interessa. O que o senhor Volney Morastoni faz, o que a família dele faz, não me interessa. A vida particular dele não me interessa. Agora, a investidura dele num cargo de ente público, o prefeito, aí me interessa, porque a minha função é fiscalizar o prefeito. Entendeu? Então, eu vou te falar do prefeito em exercício, né? Do prefeito municipal de Itajaí. Eu acho que o prefeito acertou, por exemplo, deixa eu ver aqui o que ele acertou. Eu acho que o prefeito acertou a compra de vaga em creches particulares. Ele acertou. Errou quando, por um lado ele deu, mas errou do outro lado, quando as pessoas já tinham quase que um direito adquirido de deixar a criança na creche integralmente e eles passaram para meio período. Isso prejudicou muita gente também. Por outro lado, ajudou algumas pessoas quando fez essa contratação ali.
Olha, no mais, assim, eu não vejo muita coisa acertada, não, porque eu vejo que o prefeito Vonei, o prefeito de Itajaí, ele teve uma grande oportunidade, quando lá no mandato dele teve a Operação Influenza, que eles quase foram presos. Depois ele teve uma grande oportunidade de se eleger novamente, com pouquíssimos partidos, se eu não me engano, eram 3 ou 4 partidos, e ele tinha tudo para fazer o maior governo da história, porque ele podia enxugar a máquina 100%, ele podia fazer um governo enxuto, profissionalizar o pessoal, a cidade é rica, tem dinheiro, e aí as coisas iam funcionar com muito mais fluidez. Mas ele, aí é cada um, né? Daí vai da pessoa de cada um. Isso é uma opinião minha, porque cada um tem o seu jeito de ser e de agir, eu tenho que respeitar isso, né? O jeito dele de agir é o outro, e aí a gente está vendo o governo que está aí, né? Um governo que está embolado, um governo que abriu um monte de frentes de trabalho, que não terminou nenhuma bem feita, um governo que endividou a cidade em dólar até 2033, no dólar livre, sem trava, sem seguro, no preço que tiver. Esse Fomplata aí, só de juros, encargos e comissões, em 24 meses, foi pago 6 milhões de reais. Só de juros, encargos e comissões. Eu não estou falando da amortização da dívida, que essa nem começou ainda. Começa ano que vem a ser paga. Vereador, mudando de assunto, uma outra questão que o senhor também tem falado nas redes sociais, no uso da tribuna, é com relação à perturbação do sossego. Um problema que tem aumentado muito no município de Itajaí. Tem gerado demandas às forças de segurança, mas parece que a solução ainda está longe. Eu vou chamar um intervalo, na volta o senhor responde essa questão. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Vamos fazer. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador do Podemos, Rubens Angioletti. Bom, vereador, terceiro bloco, perturbação do sossego. As denúncias aumentam, as forças de segurança agem, mas a solução, de fato, para o município parece estar longe, né, vereador? O senhor tem acompanhado junto com o presidente da casa essa situação. Sim, eu e o vereador Marcelo estamos trabalhando bastante nisso, tentando encontrar uma solução, mas eu te confesso que é desanimadora a situação, tá? Ao longo dos anos foi feita tanta lei, que se criou um embaraço que hoje você está preso nas leis e não consegue agir. Essa é a verdade, se criou tanta lei que não se consegue agir. Não se consegue dar uma simples resposta para a população. Tu queres ver um exemplo? A perturbação do sossego, ela envolve várias coisas, desde uma igreja, com barulho muito alto do lado da casa de alguém, até o som alto de um carro, uma fábrica no local inadequado, uma máquina barulhenta, um carro, o som no carro, na rua. Então, são vários tipos de perturbação do sossego, né? Então, assim, a sociedade em si, Maurício, o nome já diz, sociedade. Você já viu uma sociedade dar certo onde só um ganha? A sociedade não funciona, né? Tu tem uma sociedade que só um tem lucro, não funciona. Então, assim, a nossa sociedade tem que ser boa para todos. E como é que a gente faz para que a sociedade seja boa para todos? A gente tem que ter leis que equilibrem isso, que faça você se enquadrar dentro de um direito e faça o outro ser punido dentro de um direito se ele sair desse direito, desse enquadramento, entendeu? Então é isso. Então, o que acontece hoje? A lei diz que para a polícia militar poder agir, ir lá, agir para valer, fazer um inquérito, o boletim de ocorrência, mandar para o Ministério Público chamar as partes envolvidas e aplicar a penalidade da lei, você tem que ter a vítima. Só que para ter a vítima, a pessoa que denuncia, que chama as forças de segurança, ela tem que aparecer, ou seja, ela tem que registrar isso, e muita gente não quer aparecer porque tem medo, porque nem sempre o vizinho é uma pessoa pacífica que extrapolou no som uma vez ou outra. Às vezes são pessoas perigosas, entendeu?
Então as pessoas ficam com medo e não querem aparecer. E elas acabam aí pedindo ajuda para nós, vereadores. Mas nós não temos o poder de decisão e nós passamos pelo mesmo problema também. Recentemente, o nosso presidente, Marcelo Werner, teve o mesmo problema. Ele precisou chamar a polícia, a mesma coisa, e tinha que se expor. Quer dizer, é inadmissível uma coisa dessa, né? Mas é a realidade, está aí na lei. Então, a gente está tentando achar alguma forma de fazer diferente dentro da lei. Então, nós estamos analisando as nossas leis para ver o que a gente consegue fazer. Porque a gente não quer proibir as pessoas de ouvir som, não quer. Mas me diz uma coisa, faz sentido o cara pegar uma caminhonete, encher a carroceria dela de som, se prender lá na cabine e ligar o som em todo volume para os outros ficar ouvindo o som dele? Não faz sentido, pô. Assim, ó, tu tens o direito de ouvir a tua música, mas eu tenho o direito de não ouvir música nenhuma se eu quiser. É simples assim. Então o cidadão, eu tenho o direito de ouvir a minha música. Tá, e eu tenho o direito de não ouvir a tua música. Ou melhor ainda, tu tens o direito de ouvir a tua, que é o ritmo que tu gosta, eu tenho o direito de ouvir a minha, que é o ritmo que eu gosto. Cada um ouve no seu volume adequado para um não atrapalhar o outro e está tudo bem. Só que as pessoas não estão mais... a sociedade parece que está tudo... Não é só questão do som, é lixo. O cidadão abre a balinha, nós somos 226 mil habitantes em Itajaí. Se 50 mil abrir a balinha e jogar o papel no chão e achar que é só ele que está jogando, são 50 mil papéis. Esse papel vem a chuva, leva para a Boca de Lobo. A Boca de Lobo leva para o rio deságua no mar, o mar joga na praia. Esse mesmo cidadão que jogou a balinha aqui, vai chegar lá na praia e vai olhar aquela areia suja e vai dizer, pô, que areia suja. Aí ele quer areia limpinha. Uma coisa está conectada com a outra. A praia limpa começa lá na nossa casa, lá na Boca de Lobo da nossa casa. E depois as políticas públicas para limpar a praia, sanear... Tudo isso vai dinheiro. Vai dinheiro do próprio cidadão. Tudo isso vai bastante dinheiro. Bom, vereador, falar um pouquinho dos projetos de lei, das suas pautas aqui dentro da Câmara de Vereadores. Tenho feito poucos projetos de lei e já explico o porquê. Então, já explica por quê e fala também do projeto que denomina de Avenida Escoteiro Paulo Machado da Rosa, avenida projetada sem denominação oficial ainda, que se localiza no bairro Santa Regina. O Paulo Machado, conhecidíssimo, né, na cidade de Itajaí, chefe escoteiro por muitos e muitos anos. E o escoteiro, ele merece todo o nosso respeito e consideração. São pessoas que voluntariamente, os sábados à tarde, vão para lá para receber os filhos da gente, voluntariamente, para ensinar bons princípios da natureza, de sobrevivência, de companheirismo, de coleguismo. É um negócio muito lindo, né? Então essa é uma homenagem que a gente faz com muito gosto, né, para o Machado. Com relação ao que eu te falei de projetos de lei, no mandato passado eu trabalhei bastante nisso, mas eu cheguei à conclusão de que nós temos muita lei. Eu acabei de falar aqui, né? A gente tem lei demais. O que a gente precisa é fiscalizar para essas leis serem cumpridas. Então, esse mandato eu estou me dedicando mais a fiscalizações, principalmente fiscalização documental, gente. O vereador não é para arrumar buraco de rua. Quem arruma o buraco de rua é a prefeitura e a secretaria de obras. É lá que está o dinheiro, lá que está o asfalto, lá que está a máquina, lá que está os funcionários para arrumar o buraco da rua. O vereador tem que ficar de olho, é a empresa que foi contratada para arrumar o buraco da rua. Quem é essa empresa? O valor está justo? Essa empresa não tem rolo, foi feita a licitação certinha. Então, e isso dá trabalho, dá muito trabalho, isso é documental. É mais desafiador fiscalizar ou legislar? Muito mais. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou com um contrato ali da prefeitura, feito com uma empresa para cuidar aí das creches da cidade, coisa e tal, para fazer quase tudo nas creches, mas é quase R$1.700.000 por mês. Eu tenho que me debruçar nesse contrato. Eu tenho que pegar todas as planilhas, olhar tudo detalhado, cruzar, ver os outros orçamentos, se em outro lugar isso não era mais barato. Limpezas de caixa d'água está incluso, mas se eu contratasse a limpeza de outro jeito não era mais barato, eu tenho que ver isso. Mas para ver isso eu preciso de tempo, de muito tempo, porque você tem que se dedicar a isso. E aí tempo como? Se a gente é chamado para todos os lados, então assim, é um turbilhão de coisas, é bastante trabalho para quem quer trabalhar. Vereador, aproveitar que o senhor tocou nesse assunto, pergunto para o senhor
desse tema que será até abordado em audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, que são as obras do Semasa. Né? O senhor circula pela cidade, o que o senhor escuta da comunidade e o que pode ser feito para que os transtornos não sejam dessa dimensão que estão hoje, né, pela percepção da própria comunidade? Eu sou pedestre, ciclista, motociclista e motorista, porque eu ando a pé, de bicicleta, de moto e de carro na cidade. Então, a gente viveu aqui, fomos criados na Barranca do Rio, então a gente conhece bem a cidade, né? E o que eu posso te dizer com isso é lamentável. Lamentável e chega a ser até revoltante por parte da população. Eu vou te dar só um exemplo. Tem diversas ruas em diversos bairros, mas só um exemplo. Rua Sebastião Romeu Soares, em Cordeiros. É uma rua grande, uma das principais lá. Cada rua que corta ela já tinha um desnível nela. Agora eles abriram para colocar a rede de esgoto e quando eles fecham, aquilo afundou tudo. Então, além dos problemas que ela já tinha assim, agora ela ficou com um problema assim fora. Ela ficou com uma vala fora, por cima do calçamento. Quer dizer, não dá. Tem que ter um planejamento de quando abre a rua, você já tem que ter um planejamento de repavimentar aquela rua. E a secretaria, a prefeitura e o Semasa, que é tudo a mesma coisa, prefeitura e Semasa é tudo nomeado pelo prefeito, né? Eles não conversam, não se entendem nisso. E aí a população que paga. Então, assim, a prefeitura que deveria arrumar a rua é quem está estragando a rua. Bom, vereador, nosso tempo infelizmente está chegando ao fim. A gente teria e tem algumas outras pautas para tratar, requerimentos também, alguns aprovados já, projetos de lei também que já foram à votação, outros estão ainda tramitando, mas em outra oportunidade nós vamos abordar tudo isso, vereador. Vamos conversar um pouco mais de diversos assuntos, até de assuntos políticos, mas muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui no estúdio da TV Câmara. Eu que te agradeço muito, Maurício, e agradeço todas as pessoas que ficaram conosco até agora. O nosso gabinete é o 301. Agradecer muito aí os meus assessores, né? Porque eu dou bastante trabalho para eles, a população me cobra lá na rua, eu transfiro aqui para eles e juntos a gente tem atendido o máximo possível da população. E agradecer a todos, estamos às ordens, vamos trabalhar, não para. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que este e outros programas são transmitidos no canal 14 da Claro TV e estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Até a próxima!